vamos tentar retomar o contato com o advogado popular e coordenador do programa Amazônia da Terra de Direitos, Pedro Martins. Bom dia, Pedro. Bom dia, você me escuta agora? Agora sim, Pedro, tá certinho aí. Ah, Você me escuta também? sim, super bem, que bom que deu certo. Maravilha. Pedro, na semana passada, ali no âmbito, né, enquanto acontecia a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, a Terra de Direitos Uhum. lançou o estudo Sem Licença para Destruição, Cargill e as Falsas Soluções para a Crise Climática, apontando ali diversas ações dessa empresa transnacional que é enorme, né, ações de greenwashing, a chamada lavagem verde praticadas ali no Tapajós, no Pará. A Cargill opera, né, um terminal portuário em Santarém há quase 20 anos, trazendo fortes impactos ao meio ambiente e também às comunidades tradicionais da região. Eu queria que você falasse a respeito desse tipo de ação que a Cargill tem praticado, principalmente em relação ao que acontece em Santarém, no Pará. Certo. Então, a Caju opera o porto em Santarém há 18 anos, e a partir da instalação desse porto, a Cargill movimentou toda uma cadeia produtiva de soja e milho que não existia na região da BR-163, que é uma rodovia que liga Santarém com Cuiabá, e em torno dessa BR virou um grande campo de soja. Então, todo esse impacto, não só do porto, quanto da cadeia produtiva da soja, ele está sendo ignorado nos relatórios dessa empresa, quando ela faz os relatórios anuais e coloca essa imagem de uma empresa sustentável, uma empresa que tem uma preocupação com programas florestais, com desenvolvimento de comunidades, quando, na verdade, o que a gente tem o relato até hoje é de que comunidades quilombolas foram impactadas, comunidades pescadoras foram impactadas pela empresa, povos indígenas foram muito impactados, inclusive o porto da Cargill em Santarém fica em cima de um sítio arqueológico que teve uma política de salvamento muito ruim, praticamente ineficaz. Então, como uma empresa que gera tantos impactos, em algum momento da história, principalmente em 2011, negou esses impactos a partir de um estudo de impacto ambiental, o EIA, apresentado para a Secretaria de Meio Ambiente, que praticamente ignorava a existência dessas comunidades. Então, esse estudo lançado pela Terra de Direitos coloca dúvidas sobre esses relatórios que a Cargill produziu de sustentabilidade e chama atenção para essa estratégia que empresas têm adotado do greenwashing. Essa chamada maquiagem verde, ela serve como uma possibilidade de mercado e de consolidação dessas grandes empresas, principalmente as corporações como a Cargill, sendo que elas têm toda uma cadeia de impactos socioambientais que estão sendo ignorados. Inclusive a empresa assumiu alguns compromissos, como a chamada moratória, né? Por meio da moratória, as empresas como a Cargill se comprometem a não adquirir soja de áreas desmatadas da Amazônia, mas aí há denúncias de um outro tipo de lavagem, né? Da empresa subcontratando outras que, na verdade, adquiririam, né, esses produtos do desmatamento e repassariam. Queria que você falasse a respeito desse não cumprimento de compromissos assumidos com a Cargill também lá atrás. Uhum. A Cargill fez esse pacto da moratória da soja através da associação Abiov. A Cargill faz parte da Abiov e a Abiov foi que se comprometeu com a moratória da soja, que praticamente prevê que a compra da soja vai depender se a área foi desmatada ou não a partir de 2008. Antes o marco era 2006, depois com uma legislação ambiental diferenciada ficou 2008, mas o que a gente avaliou, tendo como base o ano de 2006, ou seja, 15 anos de execução da moratória da soja, é que ela tinha uns cálculos duvidosos. Por exemplo, a área não era desmatada, mas se a área de terra, essa fazenda, ela antes tivesse sido uma floresta, mas ela tivesse sido desmatada para a pecuária e depois ela tivesse passado para a soja, ela já não entrava nesse cálculo de uma área que foi desmatada para a soja. E o que a gente vai perceber é que em todo o eixo da BR-163, o que acontece para que a área seja destinada a um campo de soja é justamente isso. Quem derruba a floresta é principalmente a pecuária. A pecuária é o principal vetor de desmatamento nessa área
da Amazônia, na região oeste do Pará. Então, quem derruba a floresta é a pecuária, mas logo em seguida entra um capital maior, que é justamente dos sojeiros, é um grupo que se consolida como um grupo mais avançado do que o grupo da pecuária, pelo menos isso no eixo da BR-63, e aí sim eles transformam os campos de pasto em campos de soja, que são áreas que precisam ser planas. A monocultura da soja é feita numa área muito planificada, então isso exige que, inclusive, tenham tido outras culturas em cima dessa área. Então, que cálculo é esse da moratória da soja? Sendo que ele deixa muitas brechas, muitas possibilidades que a soja seja cultivada em área desmatada, e hoje ele é apresentado como uma grande solução de sustentabilidade. A soja precisa de desmatamento. A monocultura da soja significa justamente essa destruição da floresta amazônica. E como é que a soja se expandiu tanto durante esses 15 anos, e mesmo com a moratória que diz assim, não, mas nada foi desmatado. E essas dúvidas nós também abordamos nessa reflexão sobre as falsas soluções, até porque durante essa movimentação da COP26 ficou muito nítido a propaganda da neutralização das emissões dos gases de efeito estufa. E a neutralização também foi denunciada no estudo, porque são mecanismos de compensação. E mecanismos de compensação que estabelecem a seguinte correlação: se a empresa polui de um lado, mas ela investe em um mecanismo de proteção ambiental de outro, então ela estaria compensando a sua poluição, suas emissões de gases de efeito estufa. E isso não significa de maneira nenhuma justiça socioambiental, justiça climática, já que a área que está sendo poluída não vai ser controlada, não vai ser diminuída, e a área que está sendo protegida, na verdade, ela já era uma área de floresta e geralmente territórios tradicionais que estavam sendo conservados. Então, esse é um dos pontos específicos também que a gente aborda no estudo. Agora, no decorrer desse ano, salvo engano, em junho, a Terra de Direitos tinha já lançado um relatório mostrando os impactos socioambientais da instalação e do funcionamento desse porto em Santarém. E ele atingiu comunidades locais ali de forma bastante severa, desde indígenas, pescadores também, quilombolas, agricultores familiares e extrativistas. Como é que foi o impacto para cada um desses segmentos da população local, da instalação e também do funcionamento cotidiano desse porto em Santarém? Certo. Então, a operação da Cargill em Santarém, ela sempre passou por muitos questionamentos. E esses grupos sociais ali da região sempre se movimentaram para denunciar e questionar esse empreendimento da Cargill. Primeiro porque os pescadores que sobreviviam dessa área de pesca justamente no porto, agora estavam competindo com embarcações enormes, embarcações que transportam soja de Santarém para Roterdã, na Holanda. E isso prejudica, obviamente, a questão da pesca. Eles tiveram que mudar de área ou se sentiram muito prejudicados com a escassez do pescado. Os povos indígenas com essa situação do sítio arqueológico, mas também porque o campo de soja, a cadeia produtiva de soja, também é responsabilidade da empresa a partir do momento em que as fazendas de soja começaram a disputar terra ou invadir terras indígenas, mesmo que ainda não demarcadas, são terras indígenas, com seu direito originário garantido pela Constituição Federal e pela Convenção número 69 da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, tem um direito que está realmente sendo violado nesses casos. As comunidades quilombolas foram praticamente ignoradas no estudo. O estudo que foi lançado, já de uma maneira muito polêmica, porque a empresa já estava, inclusive, operando, sendo que o estudo é algo prévio à operação da empresa, mas aconteceu 8 anos depois da empresa já estar operando, e o estudo tinha várias fragilidades. Não teve todos os dados eram dados secundários, ou seja, não teve uma pesquisa direta que estivesse levantando impactos. Essa questão de ignorar o trabalho antropológico que deveria ser fundamental no estudo de impacto ambiental, saber o uso dos territórios, como esses territórios étnicos tradicionais estavam sendo impactados. O município de Santarém é um município de muitos assentamentos agroecológicos, de várias terras indígenas. São 13 povos indígenas em Santarém, são 12 comunidades quilombolas, e essas realidades elas foram esquecidas. Inclusive,
comunidades quilombolas que estão a menos de 10 quilômetros do empreendimento portuário. E pela lei, pela portaria interministerial 60 de 2015, a Cargill deveria, durante o seu licenciamento ambiental, ter feito estudos específicos complementares sobre o impacto às quilombolas, sobre o impacto aos indígenas e sobre o impacto às comunidades tradicionais. Esse licenciamento ele nunca foi atualizado, ele nunca foi corrigido, para falar melhor. Isso é uma responsabilidade da empresa e uma responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, que até hoje emitiu licença de operação. Mas uma questão muito importante é que a última licença de operação da Cargill, ela expirou em 22 de novembro de 2020. Então, estamos até perto, né, de já fazer quase um ano de que a Cargill não tem essa licença de operação, porque ela precisa ser emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e, por algum motivo, até hoje ela não foi emitida. A licença de operação, ela também prevê as condicionantes. Quais as obrigações dessa empresa? Ela precisa fazer relatórios ambientais, ela precisa fazer complementações, ela precisa fazer reparações, e essas reparações também hoje são muito importantes, porque mesmo que ela esteja consolidada, empresa de 18 anos de funcionamento, ela está consolidada na região, ainda mais sendo de grande porte, mas ela tem deveres também ainda hoje, e principalmente deveres de reparação. E você cita todos essas irregularidades em relação à questão do licenciamento ambiental, e existem ainda mais empreendimentos portuários à vista na região de Santarém, no Pará, e o Congresso Nacional também aí discute diversas regras que podem afrouxar ainda mais esse processo de licenciamento. Esse caso do Porto de Santarém da Cargill, ele também é um alerta para que o Congresso Nacional não faça isso, não faça nenhum tipo de flexibilização do licenciamento ambiental, já que já é tão difícil cumprir a lei aqui no Brasil? Perfeito, perfeito. Isso é um dos apontamentos que a gente faz. Ótimo ter tocado nesse ponto. É justamente isso. Se mesmo com uma legislação um pouco mais rigorosa, como nós temos hoje, empreendimentos como o Cargill ainda conseguem ser liberados, estão em operação há 18 anos, com várias necessidades de correção nesse licenciamento ambiental. E ainda assim a legislação brasileira reduz, flexibiliza as etapas de licenciamento, inclusive reduz principalmente a etapa de participação social e a etapa de consulta aos órgãos, como a FUNAI, como a Fundação Cultural Palmares, que são órgãos responsáveis por fazer análises sobre impactos a indígenas e a quilombolas. Então, realmente, é um exemplo de como a legislação precisa ser reforçada, se tornar, inclusive, mais rigorosa, ter uma fiscalização mais aprofundada, totalmente contrário do que está sendo discutido no Congresso Nacional para flexibilizar o licenciamento ambiental, como se as regras atuais dificultassem a instalação das empresas. E isso não condiz com a nossa realidade brasileira, principalmente com a nossa realidade amazônica, onde os empreendimentos se instalaram com muitas benesses e com muitas violações de direitos humanos. Pedro, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai continuar acompanhando essa questão do Porto em Santarém, da Cargill, e também outras denúncias, né, esse acompanhamento contínuo que a Terra de Direitos faz. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Conversamos aqui com o advogado popular e coordenador do Programa Amazônia da Terra de Direitos, Pedro Martins. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.